O vídeo de hoje tá diferente. Ele foi escrito, reescrito, eu tentei gravar e assim, eu tinha uma ideia. Que o que eu queria trazer pra vocês, né? Eu queria trazer, vou mostrar aqui como é que funciona o teste unitário, qual que é o propósito dele, como é que encaixa na prática, depois vou mostrar um teste de integração, depois vou mostrar um end-to-end teste, né? Pra gente ir aqui numa pegada meio tutorial. Enquanto eu tava produzindo o script desse vídeo, eu achei que não funcionou muito bem. Eu achei que, pra um tutorial, ele ficou muito raso. E se eu fizesse ele muito seco, sem ser opinativo, eu não sentia que eu tava falando o que eu realmente penso. Você que tá vendo esse vídeo vai ter que aceitar o fato de que é um vídeo altamente opinativo. E assim, tem muita controvérsia com o teste, tá? Eu vou te falar o que eu acho, baseado na minha experiência, baseado no que eu vi, e você tem que ter o discernimento de entender que diferentes tipos de teste vão ser mais adequados para diferentes contextos e diferentes capacidades de diferentes equipes. A minha opinião, por exemplo, sobre end-to-end tests é enviesada pelo fato de que, primeiro, eu sou muito ruim em fazer eles, segundo, eu não gosto de fazer eles, terceiro, eu não sou front-end também, o que vai influenciar na minha capacidade de fazer end-to-end, né? End-to-end, ponta a ponta, uma das pontas é o front-end, é a interface. O que a gente vai tentar fazer, tá? Eu vou tentar te explicar de uma maneira didática qual que seria a ideia, o propósito, né, de unit tests, qual que é a ideia, o propósito de teste de integração, qual que é a ideia de end-to-end tests, né? Por que se fala dessa pirâmide? Depois que eu te explicar dessa maneira, tentando ser um pouco imparcial aqui, a gente vai desconstruir isso, eu vou te falar como que eu vi isso na vida real e como que eu aplico na empresa que eu trabalho e como que eu vejo essas coisas fazendo sentido e encaixando. A gente tem que se lembrar que a gente não tem recursos infinitos. O problema é sempre o mesmo, é um problema de alocação de recursos, como que a gente vai alocar os nossos recursos, né? Eu poderia aqui muito bem falar, não, você faz unit test, você faz teste de integração, você faz todos os tipos de teste o mais compreensivo possível. Ok, isso existem benefícios, mas existe um custo muito grande também, né? É um problema de alocação de recursos. Se você tem recursos, pega esse gancho. De R$4.500 ou mais, vamos falar da patrocinadora de hoje. Se você ganha aqui saláriozinho de dev pleno, saláriozinho não, né? No Brasil, 4.500 é um bom salário. Você consegue, né, entrar aqui para a maior e melhor escola de investimentos do Brasil, a UVP, que vai te levar do zero a um investidor em 8 semanas. Você vai aprender a resolver o problema de alocação de recursos na sua vida financeira. Você vai aprender a organizar os seus gastos, a investir em renda fixa, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Vai aprender a investir no exterior, aprender sobre renda variável, né? No Brasil e fora. As questões tributárias de imposto de renda, ninguém te explica isso daqui, tá? Se você compra ações, você precisa declarar lá no imposto de renda. Eu já caí por isso. Porque, enfim, ninguém te explica que você comprar uma ação em um momento... Quando eu tinha, né, 18 anos de idade, comprei uma ação, vendi, esqueci de declarar. Esqueci não, né? Não sabia. Ninguém tinha me dito isso. Aqui você vai aprender tudo isso, tá? Você vai se tornar um investidor de fato. Você tem que o seu aprendizado garantido, né? Se isso não acontecer, se for mentira, se o que eu tô te falando não for verdade, você vai lá e pede seu dinheiro de volta. Simples assim. Você vai ter então, né, o curso 100% online que você vai de fato aprender tudo isso, para não depender mais de diquinha, para você conseguir alocar os seus recursos. Sujeito a análise de crédito, você pode ter esse cartão de crédito aqui, ó, que te dá cashback na fatura e sala VIP em aeroporto. E também vai ter acesso à plataforma de investimentos da UVP, tá? Eu sou cliente deles há bastante tempo, tá? Bem antes deles patrocinarem o canal, eu tô muito feliz. Pra mim, é algo que faz bastante sentido se você ganha mais de R$4.500. Eu acredito que vai fazer bastante sentido pra você também, tá? Clica aqui no link na descrição, clica aqui em Faça Sua Análise de Perfil. É um formulário bem rapidinho e vem fazer parte da maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Bom, vamos lá. Na base da nossa pirâmide aqui, a gente tem os testes unitários. Eles vão testar unidades de código, geralmente uma unidade é uma função. Às vezes eles vão, né, testar uma classe inteira ou então funções dentro de classes, mas uma unidade acaba sendo ali geralmente uma função, um método. Como que isso se parece no código, né? Eu criei 3 pastinhas aqui, a pasta para testes unitários, a pasta para teste de integração, a pasta para testes end-to-end, pra gente ver eles. O teste unitário tá mais simples. Você tem uma função aqui, você vai ter um teste que testa essa função. Aqui no Python a gente está usando asserts, né, que vão... A palavra é aferir ou é auferir? Eu acho que é aferir. Vão aferir se os valores somados aqui estão dando correto. Geralmente é recomendado que um teste unitário teste apenas uma única coisa, né? Então a gente está testando aqui a adição de números positivos. Então eu poderia ter aqui, ó, né, test add positive, o que adiciona aqui um negativo, né, pra gente estar testando ali algo um pouco diferente. E também eu poderia ter um teste abaixo que, exatamente, que a IA tá sugerindo aqui, testar, adicionar 0, né? Aí a gente estaria testando alguma das boundaries. A questão é, e se existe um problema que eu não pensei no meu teste unitário, né? O teste unitário, não importa quantas vezes eu teste essa linha de código, tá? Essa linha aqui tá sendo testada
uma, duas, três vezes eu tô testando a mesma linha de código, 100% de test coverage, eu ainda não garanto que não existiu bug, tá? Nesse caso aqui do Python, não tem bug porque a função add não faz nada, né? Ela só soma uma coisa a outra. Mas supondo que fosse uma função um pouco mais complexa. Pô, eu esqueci de repente de testar com um número quebrado, com um número fracionado. Eu esqueci, supondo que seja Java, tá? E eu jogo um número desse tamanho aqui. Eu esqueci de testar overflow. Eu esqueci de testar muita coisa aqui. Não é porque eu tenho 100% de test coverage que o meu código não tem bugs. Eu garanto que bugs não vão regredir, né? O que isso significa? 2 mais 3 vai resultar 5. Se isso não acontecer, certo? Se alguém por acaso mudar essa linha de código aqui, esse teste aqui embaixo quebrou, eu não consigo mais buildar, eu não consigo mais deployar esse código. Ok, eu garanto então que os bugs que esses testes aqui preveniriam não vão regredir sem que eles me avisem antes, né? A não ser que você esteja fazendo vibe coding e a IA decida que ela vai mudar os testes porque eles não estão passando. Já vi isso acontecer também, tá? Toma cuidado. Agora, teste não previne bug, 100% de teste coverage não previne bug. Não tem, pelo menos eu não conheço nenhuma maneira de se prevenir um bug que eu não sei que pode existir. Dando exemplo ali, né, do integer overflow, se você não sabe o que é isso, tem as linguagens têm um número máximo para inteiros. Python não. Python vai deixar você somar o... Pô, eu não sei se tem algum limite máximo, mas enfim. Python não vai dar o integer overflow no tamanho máximo de int, ele vai só aceitar esse número aqui e trabalhar com isso daqui, tá? Mas se fosse Java, eu poderia ter um bug de integer overflow. Agora, eu só vou conseguir prevenir esse bug se eu pensar de antemão que esse bug pode existir. Se eu não pensar, eu não vou conseguir prevenir. E se eu não conseguir pensar e criar um caso de teste, eu não vou pegar o bug. O objetivo de um teste unitário é ver que uma função, que um pedaço de código funciona para os casos de uso que a gente imagina que ele deve funcionar, tá? O legal de teste unitário, vamos fazer aqui, ó. Antes disso, na real, eu vou te dizer que o que eu considero que são bons testes, tá? O que um teste precisa apresentar para eu considerar ele útil, para eu considerar ele bom. Primeira coisa, determinístico. Se o teste não é determinístico, para mim, ele não vale de nada. Você pode simplesmente deletar. Tá, tem o caso de alguns flake tests, que às vezes dão positivo, às vezes dão negativo, né? Então você fica ali rodando eles várias vezes. Mas determinismo é extremamente importante para um teste, na minha visão. Conciso. Um teste, ele deve testar uma coisa. Ele deve testar um comportamento. Porque se ele testar vários, e algum desses vários quebrar, pô, fica bem chato de eu corrigir, né? Eu vou ter que refatorar o teste inteiro porque algo minúsculo quebrou. Eles têm que ser relevantes. Esse teste aqui é relevante? Cara... Pô, sendo sincero, tá? A gente tá num exemplo aqui acadêmico meio esdrúxulo, que não é um exemplo de vida real, mas nesse exemplo acadêmico simplista, esse teste aqui e nada, pra mim, é a mesma coisa. Pra mim, nessa função aqui, o único teste relevante mesmo que eu consigo pensar seriam testes de adicionar decimais, números fracionados e tal pra ver o comportamento, ver se o comportamento é aquele que eu espero, e testar os limites do número inteiro. Fora isso, nenhum desses testes aqui me parece muito útil. Precisam ser compreensíveis, né? Eu preciso entender o teste. E é legal que eles sejam duráveis, tá? Se você escrever um teste que só vai durar uma semana, pô, pra que você tá escrevendo o teste? Esses exemplos aqui, eles cobrem quase tudo, tá? Eles cobrem quase todas essas coisas aqui. Pra mim, eles só não são relevantes. E teste unitário tem esse problema, que muitas das vezes os testes só não são relevantes. Eles não testam muita coisa. Mas enfim, a ideia de teste unitário é... Você vai testar um pedaço pequeno de maneira isolada e você vai utilizar mocks. Você vai mocar outras partes, né? Se você imaginar que, por exemplo, isso daqui, ao invés de estar fazendo isso, eu faço aqui, ó. Eu vou dar só um print para exemplificar, tá? Salva os valores no banco de dados, tá? Imagina que essa função aqui esteja salvando os valores do banco de dados. Academicamente falando, é recomendado que eu faça um mock desse banco de dados. Por quê? Porque eu não quero salvar números de teste no meu banco de dados de verdade. Não necessariamente eu preciso fazer um mock. Eu posso passar, né? Supondo aqui então, né? Essa função aqui não faz mais add, ele faz add save, né? Adiciona e salva no banco de dados. Então eu teria, né, que fazer aqui, ó. X igual a mais B. Aí ele salva ali o valor X, depois ele retorna X. Ok, legal. Supondo que aqui não seja um print, tá? Que seja aqui, ó, DB. Eu tenho um banco de dados que está salvando esses valores. É recomendado que eu moque esse banco de dados de alguma forma. A forma com que isso vai ser feito varia, né? Existem alguns approaches, algumas maneiras de você fazer isso aqui. A maneira que eu, pessoalmente, acho legal. Você vai ter que esse banco de dados aqui, nesse caso, ele teria que ser injetado. Você vai injetar ele como dependência, no caso, trazer ele como um argumento. Que aí você consegue, no seu teste, passar aqui, por exemplo, né? A gente tá fazendo como se fosse pseudocódigo aqui, tá? Tudo meio freestyle. DB igual a mockDB. E aí você passa o mockDB pra cá. Qual que é o problema disso, né? Bom, eu tô testando que os números estão sendo adicionados, né?
eu consigo testar que isso aqui está funcionando, eu consigo testar, por exemplo, eu consigo fazer uma asserção de que por exemplo, db.save. Eu consigo fazer uma asserção de que a função db.save está sendo chamada. Consigo, né, fazer outra assert aqui embaixo. Aqui, ó, db.savecode. Mas o que eu não consigo fazer é ver se funcionou, né? É ver se isso tá de fato no banco de dados. Então o que muita gente faz, que eu acho perfeitamente válido, vai diminuir a velocidade dos meus testes unitários, mas vai aumentar ali a quantidade de coisas que eu tô testando. Agora, ele começa a deixar de ser um teste unitário, porque eu não tô mais testando uma unidade, uma funcionalidade, eu não tenho um teste tão conciso. O que muitas pessoas fazem é colocar aqui, por exemplo, ao invés de um banco de dados mock, é que eu posso estar usando aqui um SQLite, por exemplo. E aí, né, o SQLite ele vai ser ali rapidinho para você criar, para você fazer os testes, e aí a gente começa a ter que ter um setup aqui, né? Eu preciso ter um setup para esses testes, eu começo a ter que fazer uns testes um pouco maiores. Então, isso vai nos levando, isso vai nos encaminhando para o segundo tipo de teste, que seriam testes de integração, né? Por quê? Num teste unitário, teoricamente, eu não preciso testar isso aqui, ó. Eu não preciso testar esse DB, eu não preciso testar esse db.save aqui. O que eu vou fazer, se fosse teste puramente unitário, eu ia testar que a minha função add adiciona de fato, e eu ia testar, fazer outro teste aqui, né? Def test dbsave, e eu testo que o meu banco de dados salva de fato. São dois testes separados. Eu tô testando a função, não é nem add_save, tá? Eu tenho que testar aqui, ó. Tem que testar db.save, mas enfim. Eu testo que a função add adiciona, eu testo que a função add chama a função save e eu testo separadamente que a função save salva e eu consiga buscar esses dados depois. Isso seriam testes puramente unitários. Teste de integração, a gente começa a brincar um pouco mais. Eu testo que componentes trabalhando juntos resultem naquilo que eu quero. Por isso vem a ideia da pirâmide, né? A ideia aqui é que eu tô testando todas as minhas funções isoladamente. Além de testar todas as funções isoladamente, né? Eu tô vendo que elas em conjunto executam a operação que eu quero executar. Aqui no exemplo seria, né? Elas em conjunto estão resultando em um número salvo no banco de dados. Aqui você usa menos mocks, não necessariamente zero, depende do tamanho do teste de integração, né? Porque teste de integração ele pode estar testando duas funções, ou ele pode estar testando um fluxo inteiro, a partir do momento que o request de um usuário chegou no back-end até esse request chegar no banco de dados. Testes de integração são um pouco mais devagares que teste unitário. Lógico, você está testando mais código, é matemática básica, vai demorar mais para executar. Agora, eles geralmente são mais devagares, justamente porque a gente vai mocar menos coisa. Vamos pegar aqui um exemplozinho, tá? Exemplozinho super simples. O que está sendo feito aqui? Eu tenho uma Fast API, um aplicativo de Fast API aqui, tá? Aqui eu tenho as coisas de banco de dados, estão criando aqui o cursor do banco de dados, etc. Eu tenho um usuário, eu tenho aqui na minha Fast API um endpoint para adicionar usuários para o meu banco de dados, eu tenho um endpoint para buscar usuários do meu banco de dados, certo? Então aqui a gente tem um client que vai fazer o nosso teste de integração aqui. A gente faz um post para esse endpoint aqui, ó. Tô testando o post do endpoint, usuário, e eu testo, né? Pô, resultou em 201? Sim. O nome que voltou, né? Eu mandei aqui, ó. Nome é Alice. O nome que voltou é Alice? O nome que voltou é Alice. Eu tenho ID? Eu tenho ID. Pessoalmente, tá? Eu acho que esse teste aqui tá muito grande. Eu faria um teste um pouquinho menor. Mas você tem que levar em consideração também que o interessante disso daqui é que ele tá testando que um post funciona, né? Se o código chegou até aqui embaixo, o post de fato funciona. Só que depois eu uso o mesmo ID que voltou do post para eu dar um get e eu garanto que o get funciona, que de fato foi salvo no banco de dados. Lembra aquela ideia que eu estava falando do teste unitário? Isso aqui é um teste mais de integração. A gente está testando que o post funciona, que o post retorna aquilo que eu espero que ele retorne, e dado que o post funcionou, eu estou testando que o get vai conseguir buscar essa informação no meu banco de dados. Isso aqui já não qualifica mais como um teste unitário, tá longe de ser isso, é um teste de integração que está testando muitas coisas. Eu posso ter testes de integrações menores, eu poderia também mocar um banco de dados no teste de integração, tá? Também é viável. E geralmente, inclusive, né, é legal que você tenha um banco de dados que não seja o seu banco de dados de staging ou de dev environment, etc. É legal que você tenha um banco de dados que vai ser criado pro propósito de testes. Ele pode ser o mesmo banco que você usa, tá? Você pode usar Postgres em produção e Postgres nos testes, mas ele não vai ter os dados de produção, tá? Isso é importante. Por isso que acaba sendo um pouco mais lento. Você vai rodar isso daqui num CI/CD, tem que criar o banco. Ou então, se você não criar o banco de dados, né, novamente, você aí não vai estar testando o banco de dados, porque você não tem banco de dados para testar. Você vai estar testando um mock que você escreveu, e se você não pensou nos problemas que poderia dar no seu banco, você não
colocou esses problemas no mock, não integrou tanto, né? Foi um teste de integração que não integrou muito bem. E aqui tá vazando um pouco da minha parte opinativa, tá? Acima disso, acima desses dois aqui, você tem que, em teoria, a gente tem em menor quantidade testes end-to-end. Aqui o negócio fica muito doido, tá? Eu nunca vi duas empresas que faziam testes end-to-end da mesma maneira. Teste end-to-end é para testar um fluxo inteiro, da perspectiva do usuário, geralmente. Quando a gente fala de end-to-end, a gente tá falando aqui muitas vezes que a gente vai mocar um browser, a gente vai simular um browser, às vezes, né, headless, às vezes você vai até ver ali, você consegue até ver o browser, e você vai fazer as ações que o usuário faria e ter o resultado que o usuário teria. Eu ia falar, vamos ver isso daí na prática, mas, pô, isso aqui tá bem longe de ser a prática, tá? Porque, eu não tenho tempo pra te mostrar um exemplo absurdamente grande, eu não tenho saco pra fazer isso também, e um exemplo conciso da forma que eu vou te mostrar é um pouco diferente de como você vai ver a realidade. Mas enfim, vamos ao nosso cérebro aqui, né? Nossa capacidade de abstração. A gente tem, novamente, um Fast API que tem um endpoint chamado signup. A gente tem agora um front-end, tá? Uma funçãozinha aqui em React, com um HTMLzinho aqui embaixo, que a pessoa faz o signup, né? A pessoa vai fazer um post request pro nosso back-end aqui e vai enviar um formulário tal. Enfim, os específicos não importam tanto. No teste end-to-end, você pode utilizar algo tipo o Playwright, por exemplo. Você pode utilizar Cypress. Eu acho que com Selenium dá pra fazer também, tá? Tem várias ferramentas aqui que você pode fazer testes end-to-end, de ponta a ponta. A gente vai, né, ter uma página que vai lá pro nosso localhost, vai preencher os campos ali especificados aqui por esse nome, né? Então você vê, tem um campo aqui, ó, hashtag e-mail. Você vem aqui, tem aqui, ó, o ID do campo de input é o e-mail aqui. O password, você preenche aqui, né, o password, clica no botão submit e vê que a página vai resultar no que a gente espera que ela resulte, tá? Isso daqui é um exemplo super simplório. Na minha experiência, testes end-to-end tendem a ser bem mais complicados que isso. Eles têm uma certa lentidão para ser feita, lógico. Se você está testando de ponta a ponta, você está fazendo requests de verdade. Onde que eles rodam? Geralmente, no ambiente de staging. Você consegue também, de certa maneira, criar um ambiente no seu CI/CD para executar esses testes e depois destruir esse ambiente. Novamente, o que adiciona no tempo aqui, né, que eles demoram para ser executados. E por isso que testes end-to-end são aqui a ponta da pirâmide da aplicação. Eles são os mais caros de se fazer em termos de tempo de desenvolvedor, são os mais caros de se fazer em termos de custo de infraestrutura, são os mais caros de se fazer em termos de tempo da própria infraestrutura, tá? Agora, a questão de testes end-to-end é que eu mostrei um sistema simplório aqui. Quanto mais complicado fica, pensa aqui comigo, tá? Você tem aqui o seu sistema. A gente tem um sistema, a gente tem uma empresa que chama Compra Boa. Pô, não sei se essa empresa existe, tá? Então preciso fazer um nome pior. Compra Boa, Legal, Bonita. Não, o nosso site aqui, Compra Boa, Legal, Bonita, ele conversa muito bem com um PSP, né? Payment Service Provider. Nosso provedor de pagamentos aqui, pode ser um gateway de pagamentos aqui, conversa muito bem também com o nosso fornecedor. Agora eu te pergunto, o que é ponta a ponta? O que a gente vai testar? A gente vai testar isso daqui, que é o fluxo inteiro, certo? Porque se o meu teste não tiver indo de fato para o provedor de pagamentos que eu de fato uso no ambiente de staging do provedor de pagamentos, ele não testa o fluxo inteiro. Ou então, a gente vai pegar isso daqui, a gente vai colocar isso daqui aqui, tá? O nosso sistema inteiro vai ser testado, mas o meu input ele vem de um mock e o meu output ele vai para um mock também, certo? Eu estou mocando o sistema nas pontas. Aí você pode pensar, pô, mas se você está mocando o sistema nas pontas, você não está testando adequadamente, né? Porque você não sabe se o seu PSP tá respondendo da maneira que você espera. Bom, então você pode fazer separadamente uma suite de testes que vai testar o seu PSP, por exemplo, e vai testar também o seu fornecedor. Aí você consegue, né? Testei o PSP, testei o fornecedor, moquei ambos e testei o meu sistema. Ficou caro, ficou complexo, ficou bastante complexo. Mas, dependendo do caso, principalmente em fluxos cruciais, né? O que é um fluxo crucial aqui? Pô, sign-up, o usuário consegue fazer sign-up, consegue fazer login. Cara, se isso daqui não funcionar realmente, não pode ter deploy. O problema disso é que, pô, você tem aqui ó, o campo de e-mail no meu ID, né? E se eu mudar isso daqui, saca? Se eu mudar isso daqui pra, pô, sei lá, qualquer coisa, não importa. O meu site ainda funciona. O meu teste quebrou, mas o meu site funciona. E essas coisas de UI e UX tendem a mudar, na minha experiência, bastante e tendem a quebrar esses testes bastante. Então, né, se a gente tá falando aqui, ó, determinístico, bom, na medida que é possível ser determinístico, eles são. Conciso é algo que eu não acho que dá pra dizer que testes end-to-end são, às vezes são, no exemplo que eu dei é conciso. Relevante, sim, extremamente relevante. Dos 3 tipos de teste, é o mais relevante de todos, tá? Compreensíveis, acredito que é pra ser,
mas em casos de uso reais, pô, complicado. Duráveis, não. Eu não consigo te dizer que testes end-to-end são duráveis. Eles vão durar na mesma medida em que os fluxos do seu sistema permanecerem os mesmos. Se você alterar algo no fluxo do seu sistema, possivelmente o teste, né, não dura mais. Então, né, o que a gente precisa levar daqui? Pô, não é toda empresa que precisa de tudo. Não faz sentido você ter o seu MVP e você tá pensando em testes end-to-end. O custo não se justifica. Se você não tem nenhum cliente, o custo de criar testes end-to-end não se justifica. Testes unitários, eles são legais, só que o problema, eles são mais legais para enforçar um bom padrão de código e prevenir regressão de bugs do que para outras coisas, eu acho. Porque assim, no momento que o código tá desse tamanho aqui, né, desse tamanho minúsculo aqui, que ele quase que nem precisa ser testado, né? Você concorda comigo que, pô, a gente pode encher um monte de linguiça aqui, mas o código já tá claro, já tá conciso, ele tá no menor tamanho que ele pode ser. Então, o que eu tendo a pensar é que, pro tamanho de empresa que eu trabalhei, nos ambientes que eu trabalhei, o custo-benefício, ele tá aqui assim, tá? Ele tá entre o unitário e a integração, talvez mais até pro teste de integração. É o que eu acabo valorizando mais, porque na minha perspectiva, eu entendo que a UI, ela varia muito. Eu entendo que existem coisas que vão quebrar que estão fora do meu controle, né? Se o provedor de pagamentos quebrar, eu entendo que existe um risco de o meu serviço parar de funcionar também. Eu entendo esse risco. Eu acho que, assim, o caso médio é um caso em que um teste de integração, que moca algumas coisas em alguns momentos, mas não tudo, né? Que eu ainda testo ali o banco de dados, que eu estou testando especificamente e mais pesadamente o meu back-end. Ah, eu esqueci até de falar, pô, teste end-to-end, ele vai acabar testando a infra também, né? Tipo assim, a sua infra sobe, a sua infra roda, porque num teste de integração, às vezes o teste funciona mesmo que sem a infra funcionar, sabe? Então acaba que tem um balanço aqui que, pra mim, não é uma pirâmide esse balanço, tá? Pra mim, eu não sei se esse balanço começa em testes unitários e termina em testes end-to-end. Eu acho que é muito mais da gente entender o contexto. Vamos dar um ponto aqui, ó. Vamos dar um braço a torcer bem forte pro teste end-to-end. Quando você tem um código legado, que ninguém sabe mexer, que ninguém sabe como funciona, é muito bom você conseguir criar um teste end-to-end que, tipo assim, o usuário clicou nesse botão, fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, e resultou nessa outra coisa. Cara, você conseguiu criar esse teste, você se deu a liberdade para refatorar muita coisa dentro do seu monolito legadão, espaguete, sabe? Então existe um valor gigantesco em end-to-end em alguns contextos. Mas o meu contexto pessoal, trabalhando em startup que, pô, a cada 3 meses pivota totalmente o produto e deleta toda a interface e começa do zero e muda frequentemente, é que eu acho que, em muitos casos, eu não vejo que vale tanto a pena. Isso que vem com a maturidade do seu produto. Quanto mais maduro o seu produto, quanto maior e mais frágil o seu produto, né? Se o seu produto tem uma fragilidade muito grande, testes end-to-end eles são valiosos. O problema é que se o seu produto tem uma fragilidade muito grande, os testes também não vão ser muito duráveis, né? E você pode encher o seu código de teste unitário que efetivamente não testa nada. É possível você ter 500% de test coverage. No caso, né, cada linha vai ser executada 5 vezes nos testes e não existe um único teste que seja relevante, tá? Pra mim, e eu falei, né, esse vídeo é profundamente opinativo. Pra mim, o teste relevante, que eu vejo a maior relevância, é um teste que vai observar que um caso de uso segue o que a gente espera da regra de negócio, tá? É o teste que vai testar isso daqui, ó. Que se o meu front-end enviar um name Alice num post para /users, depois eu consigo buscar esse usuário no banco. Para mim, esse é o sweet spot dos testes. Eu estou testando o meu caso de uso, que é eu consigo criar e buscar um usuário. A gente poderia mudar esse exemplo para, eu consigo aplicar um desconto num produto e ver que se eu faço outro request para ver o preço desse produto, o produto vem com o desconto. E aí você pode loucura, tá? Você pode testar o seu banco de dados, né? Mocar para que o banco de dados esteja em determinado estado, né? Eu vou criar então, né? Eu faço aqui um setup, tudo precisa do código aqui, tá, gente? Setup, aqui no meu setup eu vou criar um usuário que vai ter tal nome, esse usuário vai ser admin, esse usuário... Aí eu criei, né? Criei um usuário, que ele é administrador. O usuário que é administrador, ele pode fazer um post para criar um produto novo, mas o usuário que não é administrador não pode fazer um post para criar um produto novo. Ou então, o usuário que é dono de uma loja consegue pegar todos os dados dessa loja, mas o usuário que não é dono dessa loja só consegue pegar talvez o nome e tal, entendeu? Para mim, o mais importante de um teste é garantir que o caso de uso ali, que a regra de negócios,
tá sendo seguida e não vai regredir. Lembra, o teste não garante a inexistência de bug porque você não consegue testar para um bug que você não conhece. O teste ele garante, né, que se eu enviar o nome Alice, eu consigo depois voltar aqui pro nome Alice, mas ele não garante que, por exemplo, se eu der, sei lá, Alice, asterisco, ponto coisa, drop table users, eu tô protegido contra isso, né? Porque eu não me toquei que esse problema poderia existir. Então eu não tenho como garantir que esse código não tem bug. Eu tenho como garantir que o bug não existe nesse caso de uso aqui. E esse foi o vídeo. Essa foi a conversa que eu queria ter, tá? Não é um tutorial muito profundo de testes, não foi o intuito desse vídeo. Foi, sim, bem mais opinativo. Se você quiser um tutorial para você aprender como faz bons testes unitários, bons testes de integração e bons testes end-to-end, esse aqui não foi o lugar. Você efetivamente não aprendeu muita coisa sobre isso, mas eu espero que você tenha aprendido um pouco a como se pensar, né, dessas coisas aqui, ó. Essas coisas que eu, pessoalmente, valorizo em testes, né? Principalmente a relevância. Eu vejo muito teste irrelevante. Eu vejo alguns testes incompreensíveis, eu vejo alguns testes que não são tão mas concisão, sinceramente, eu não necessariamente valorizo tanto assim concisão, tá? E claro, a gente sempre tem que lembrar que tudo isso daqui existe um custo, né? É o problema de alocação de recursos. Se você gasta uma semana fazendo testes end-to-end, foi uma semana que você não gastou fazendo outra coisa. Tem que ser mensurado se isso vale a pena. Agora, se a sua produção estiver sempre quebrando, é óbvio que vai valer a pena. Se a sua produção nunca quebrou na vida e vocês nunca gastaram tempo testando manualmente, aí não vale a pena, entendeu? Qual o custo que você quer prevenir? Qual o erro que você quer que não aconteça? Qual o benefício que você está visualizando? Quanto tempo vai ser poupado se eu garantir que, não, sempre que eu mergear o código, esse bug aqui não vai voltar? Se você responder essas perguntas, eu acredito que você vai começar a entender qual teste é mais adequado para a sua situação.